meditação está na página 25. Está conseguindo ouvir bem aí atrás? Como é que tá? Qualquer coisa vai chegando mais perto, né? Antes da gente começar exatamente os versículos, né, eu queria que a gente lesse um pouquinho do Salmo 138, porque aquela meditação de ontem, né? Fala sobre a nossa incapacidade, sobre a quantidade de coisas que tem para fazer. Por mais que às vezes a gente tenha consciência disso, que a gente saiba, ainda assim é difícil que isso mude alguma coisa, digamos assim. Continua ainda a mesma percepção de incapacidade, de falta de tempo. E por isso que eu acho importante a gente meditar um pouco naquilo que diz o Salmo 138. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes, observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis todas. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa, ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei, longe de vosso espírito? Para onde fugir, apartado de vosso olhar? Se subir até os céus, ali estarei. Se descer à região dos mortos, vós lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda a vossa mão que me levará e vossa destra que me sustentará. Aí continua, depois cada um pode ler sozinho, com calma. Mas o que esse salmo está dizendo Deus, ele conhece, né? Deus, ele sabe os detalhes da sua existência, ele sabe o que você está passando, ele observa tudo. Né? Deus sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. Sentar e levantar são as coisas mais banais do dia a dia, né? A hora a gente está sentado, a outra hora está levantado. E Deus, ele se ocupa com essas coisas. Né? Então, se Deus se ocupa com essas coisas, se Deus sabe já a palavra que vai chegar ainda na língua, né, é evidente que ele se ocupa sobretudo com aquelas coisas que importam para o cumprimento da sua missão, do seu dever de mãe e de esposa. Né? É só para dizer que na hora que vocês sentirem aquela desolação, né, como os apóstolos, aquela sensação de que tem pouco diante de muita responsabilidade, para vocês lembrarem disso, que o Senhor está perto, Ele sabe, Ele acompanha, Ele conhece, né, que nunca a gente deve se sentir sozinho. E depois que os apóstolos apresentaram aqueles pães e peixes, nós vamos para o versículo 39. Então mandou-lhes que os fizessem recostar a todos em grupos sobre a relva verde. E recostaram em grupos de 100 e de 50. Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevando os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e os deu a seus discípulos para que lhes servissem, igualmente repartiu por todos os 2 peixes. Então agora é o milagre, propriamente dito, né? Jesus multiplica os pães e os peixes. Na hora da realização do milagre, Cristo, que já havia acolhido os 5 pães e os 2 peixes, e, portanto, já havia recebido uma primeira colaboração, não é isso? Então, a primeira colaboração que Cristo pede de nós é o tudo que a gente pode oferecer, por mais que seja pouco. E agora, depois que ele recebe o tudo, ele pede um pouco mais. Ele pede uma segunda colaboração. E qual que é a segunda colaboração que Cristo pede? A colaboração da ordem. Cristo manda que os apóstolos organizem as pessoas em grupos de 50 e de 100. Jesus podia ter feito, igual no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando Deus multiplicou os pães, ele fez que chovesse, não é isso? O maná. Começou a cair pão do céu na mão das pessoas.
Agora não. Cristo ele não vai fazer mais uma chuva desordenada. Cristo ele quer organização e ordem. Então ele manda, olha, vocês vão se separar em grupos de 50 e de 100 sentados, né, com fila, do jeito certo, organizado, para a gente fazer a distribuição. Ordenar a vida é colaborar com o milagre. A gente está falando muito disso nesse mês passado aí, nas nossas reuniões. Ordenar a vida não é um capricho somente, né? Ordenar a vida significa a gente colaborar com o milagre, colaborar com a multiplicação dos pães. É colocar em prática as condições ideais para que os milagres de Jesus se realizem em nossa vida. Porque é evidente que a maioria das vezes que o milagre não acontece é porque a gente não está dando tudo que tinha que dar. Mas algumas vezes a gente até entrega, né? Só que a gente não faz a segunda parte. Quando Cristo pede que a gente sente em grupos de 50 e de 100, a gente acha que já fez demais e deixa de fazer aquilo que é mais fácil. O retiro sempre é uma ocasião para a gente ordenar o nosso interior e o nosso exterior. Sobretudo organizar nosso interior, mas também organizar nosso exterior. Por isso é importante que o retiro sempre termine com os propósitos. Como são os propósitos? Para a gente ser bem prático. Propósito ou resolução são algumas promessas, digamos assim, que nós vamos fazer e que nós vamos tentar cumprir. Basicamente, todo mundo sabe o que é isso por causa das quaresmas, né? Na quaresma a gente faz um propósito. Aquele jejum da quaresma é um propósito. Então, todo retiro deve terminar com propósitos. Como é que a gente faz propósitos? Em primeiro lugar, os propósitos eles devem ser poucos. Sempre. Tá? No mínimo 1, no máximo 3. Nada de fazer uma lista de 10 propósitos, 30 propósitos. Não. Propósitos são poucos. Certo? 1, 2 ou 3 propósitos. Os propósitos devem ser possíveis de serem cumpridos. Certo? Não adianta fazer um propósito absurdo. Ah, meu propósito é chegar na 7ª morada em 6 meses. Entendeu? Meu propósito... Não dá para fazer uns propósitos assim muito absurdos, entendeu? Muito fora do... Tem que ser realista. Diante da sua condição, entendeu? Pode até ser que você queira mais, mas o propósito não é aquilo que você quer, é aquilo que você vai conseguir realizar. Pode ser até que, olha só, na minha vida eu tenho algo, um ideal muito alto, que eu espero um dia alcançar, tá? Mas esse dia está longe ainda. Então você faz um propósito para pelo menos andar metade do caminho. Então tem que ser pouco, tem que ser realista. E depois de ser realista, ele precisa ser particular e concreto. Propósito não pode ser abstrato. Quer ver um exemplo? Não posso fazer um propósito. Meu propósito é me santificar. Se santificar é abstrato. Meu propósito é ser mais humilde. Ser mais humilde é abstrato. Meu propósito é ser mais caridoso. Isso é abstrato. Se você quer ser mais caridoso, seu propósito vai ser, olha, eu vou fazer tal ato de caridade. Sei lá, vou dar R$50 de esmola toda semana. Isso é o concreto. Meu propósito é ser humilde. Então, você vai fazer sem reclamar um serviço X que você não gosta de fazer. Então é isso. É um negócio só simples, entendeu? Particular. Tem que ser um negócio que é pra você. Não pode ser um propósito que os outros têm que colaborar também, né? Claro, né? Se você não consegue ir na missa sozinha porque precisa que seu marido te leve, você não pode fazer o propósito de ir à missa diária. Por quê? Porque o seu marido não é obrigado a cumprir o seu propósito. Então tem que ser um negócio que depende só de você e que seja assim, o mais particular possível. Você pode detalhar o que você vai fazer. E tem que ser cumprido. E tem que ser um negócio que vá ser relevante na sua vida com muita frequência. Ou diariamente ou pelo menos semanalmente. Não pode ser aquele propósito assim que você vai cumprir, entendeu? Só, né, uma vez a cada, sei lá, né? Meu propósito é todo ano no Natal. Não,
O Natal é uma vez por ano. Né? Igual aquelas pessoas que fazem propósito na quaresma de coisas que são impossíveis delas fazerem, né? Ah, meu propósito na quaresma é não ir na Disney. Aí você tem dinheiro nem pra ir em Aparecida. Entendeu? Então não pode ser. Então, aí vocês façam os propósitos. Certo? 1, 2 ou 3. E o propósito ele tem que ter a ver com aquilo que é o seu problema principal. Entendeu? Tem que ser difícil. Tem que ser um negócio que vai... Claro, a gente não teve tempo aqui de falar de tudo, de falar de defeito dominante. Não dá tempo de falar de tudo. Mas já é um começo vocês saberem que os seus propósitos têm que ter a ver com aqueles defeitos e pecados mais recorrentes. Então, se meus pecados mais recorrentes são relacionados à soberba, ao orgulho, então tem que ser propósitos que me puxam para a humildade. Se meu defeito é a ira, reclamação, murmuração, tem que ser propósitos que vão controlar minha língua. Né? Se eu tenho problema com temperança, né, com comida, com bebida, tem que ser relacionado a isso e assim por diante. E claro, não necessariamente os 3 propósitos têm que ter a ver com a mesma virtude. Às vezes pode ser cada propósito de uma virtude diferente. Então vamos tentar fazer isso, anotar. Aí no seu exame de consciência, né, todos os dias, aquele exame diário, você vai lá e vai dar uma conferida se está cumprindo ou não os propósitos. Porque aí, numa próxima oportunidade, né, num próximo retiro, ou seja lá como for, você vai olhar e vai dizer, olha, esse propósito aqui eu fui muito bem, já posso fazer outro. Esse aqui não foi bom, eu vou ter que mantê-lo até eu conseguir resolver esse problema. Então, e claro, esses propósitos não são coisas que vocês precisam se confessar quando não cumpram. Entendeu? Não é propósito aqui que necessariamente, se você não cumprir, vai ser pecado mortal. E às vezes nem pecado venial. Entendeu? Então, né, não é para ter escrúpulo. O propósito não é feito para ter escrúpulo. O propósito é para você melhorar. Não estou cumprindo? Tá. Né? Peço perdão e vou tentar até conseguir. A não ser que seu propósito tenha a ver com algum pecado mortal e que se você não cumprir vai acabar. Aí sim, confesso. Mas não por causa do propósito, por causa da lei. Então depois que Cristo ordena todo mundo ali, né? Bota todo mundo organizado, depois distribui o pão. Ele olha para o Pai, abençoa, né, o pão e os peixes. E daqueles 5 pães e 2 peixes, ele faz com que se alimente aquela multidão. E o pão vai multiplicando na mão dos apóstolos. É Cristo que multiplica aquilo que nós oferecemos a Ele. Não são os apóstolos que deram um jeito de fazer com que o pão desce para todo mundo. É Cristo que faz isso. Cristo multiplica contanto que estejamos dispostos a receber de Cristo o que damos, não para nós mesmos, mas para distribuir aos outros. Olha que interessante. Os pães, o menino deu os pães para os apóstolos. Os apóstolos dão os pães para Cristo. Cristo devolve para os apóstolos. E os apóstolos devolvem para o menino. Entendem que é um caminho de vai e volta? Cristo ele podia multiplicar e entregar na mão de cada um, como ele podia ter feito chover. Não, mas ele faz questão de devolver para quem deu para ele. E quem deu para ele vai devolver para quem. Então, quando o nosso Senhor faz esse milagre da multiplicação, é assim que ele faz. E a gente oferece tudo para Cristo, Cristo multiplica isso nas nossas mãos. Não é que eu entrego tudo para Cristo e como que numa realidade paralela, Cristo faz um milagre acontecer e minha vida continua a mesma coisa. É nas nossas mãos que Cristo multiplica. Mas ele só multiplica na medida em que aquilo que nós oferecemos é devolvido para que a gente entregue para os outros. E aí vem esse aspecto de transcendência da vida cristã. A vida cristã só funciona quando a gente está pensando nas outras pessoas e não em nós. Quando aquilo que a gente multiplica não é para nós, é para os outros. E se multiplica nas nossas mãos. Isso que é o incrível, entendeu? Isso que é admirável, de ver o milagre acontecer tão perto. O ato de não guardar para si o que temos, né, e nem aquilo que Deus dá, é o que possibilita que vejamos o milagre da multiplicação acontecer bem nas nossas mãos. Essa disposição de dar, ou seja, esse desprendimento de que eu dou tudo
e quando eu recebo eu repasso para outro. Não guarda nada para mim. É aquela velha história que os santos falam do cano, né? Ou seja, do cano e da caixa d'água. A caixa d'água, a gente não pode ser cano, né? Ou seja, a gente precisa de algo para nós, claro. Só que esse algo para nós, ele só é bom quando a caixa está transbordando. Ou seja, o milagre que é feito também para nós, ele só é um verdadeiro milagre quando a gente consegue transbordar para os outros também receberem a água. Mas por mais que isso aconteça nas nossas mãos, a gente nunca pode se iludir de achar que somos nós que estamos multiplicando. Os apóstolos podiam começar a acreditar que eram eles que estavam fazendo o milagre, porque estava na mão deles multiplicando os pães. Mas é Cristo que multiplica. Quando a gente acredita que depende as coisas só de nós, né, que nós que multiplicamos, que nós que resolvemos tudo, então a gente não dá espaço para Cristo. É só Cristo que tem esse poder. Quando a gente acredita que, nós que temos que resolver tudo, que temos a solução, então a gente não dá espaço para Cristo. E Cristo está do nosso lado querendo multiplicar e a gente não deixa. E por isso que é necessária essa atitude de total confiança e entrega nas mãos de Deus. Uma confiança inabalável. Uma confiança infantil, capaz de se lançar nos braços de Deus, sabendo que Ele realiza aquilo que nós não temos capacidade de realizar. E aí a gente pode lembrar de novo do salmo que a gente começou vendo, né? Deus me conhece. Né? Ele me sonda, né? Como falam. Ele sabe tudo de mim. Ele penetra meus pensamentos de longe. Talvez algumas de vocês já tenha sentido isso, né? Às vezes quando a gente pensa uma coisa e Deus meio que vai lá e responde sem a gente nem ter rezado necessariamente. E é justamente a fé que nós temos nisso, né, que faz com que a gente possa confiar. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Ou seja, Deus ele me conhece desde quando eu era feto. Cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada coisa, cada menor coisa. Cada dia da minha vida foi prefixado desde antes que um só deles existisse. Ó Deus, como são insondáveis para mim vossos desígnios, e quão imenso é o número deles. Como contá-los? São mais numerosos que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda com vossa ajuda. Como são insondáveis. Olha que interessante, né? Deus nos sonda até o menor de todos os detalhes da nossa existência. E ao mesmo tempo a gente está diante de alguém que é insondável. Porque às vezes o que a gente faz? A gente quer trocar os papéis, né? A gente que quer sondar os desígnios de Deus. Tudo que acontece a gente questiona e a gente se pergunta, e às vezes a gente pergunta até para Deus o motivo das coisas, o porquê, sobretudo quando é sofrimento. Mas Ele é insondável. Mas nós não. Então vamos, né, já se encaminhando para o final, né, do retiro, só falta mais uma palestra. Né, exercitar, né, essas duas coisas, né, que nós falamos hoje. Tentar, né, como a gente já vem tentando aí, melhorar a questão da ordem, né, para que a gente facilite a ação de Deus, digamos assim, né, para que a gente proporcione a nossa colaboração, nossa segunda colaboração para o milagre de Cristo, e exercitar a nossa confiança, de saber que é Cristo que faz o milagre, né, e que a gente pode contar com Ele na medida em que esse milagre acontece na nossa vida porque nós estamos querendo alimentar os outros e não a nós mesmos.